Jesus é amar ao perdido, amar a Jesus é amar ao mendigo, amar a Jesus é amar nosso irmão, amar a Jesus é anunciar a salvação. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Amar a Jesus quando tudo está bem, no sofrimento ou mesmo a chorar. Amar a Jesus é nunca murmurar e a cada dia se consagrar. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Não basta dizer eu te amo, se com obras não demonstramos. Amar é servir, é dar, dedicar vidas preciosas a Jesus ganhar. Vidas preciosas a Jesus ganhar. Vamos ler a Bíblia. Aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler só o versículo 3. Uma mensagem. Possivelmente a gente vai discorrer com o irmão Brana mais alguma coisa dentro desse capítulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Te pedimos, ó Pai, que Tu venhas perdoar os nossos pecados, os quais são
incontáveis e ao mesmo tempo não existem por causa do sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, no qual nós cremos. Estamos vivendo nesta dimensão, crendo no sangue de Jesus Cristo. Lá nós não vamos precisar disto. Nós precisamos dele aqui. Nós não vamos precisar de Bíblia lá. Nós precisamos dela aqui. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda-nos a sermos mais conscientes sobre estas grandes verdades. Te pedimos isto para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Assentai-vos. A nossa palestra pode estar, né? Em torno de atmosfera. Atmosfera, ela significa ambiente, um ambiente, inclusive ambiente moral, que, por sua vez, não se refere exclusivamente à parte, vamos dizer assim, para se entender melhor, sexual. Porque todo mundo pensa, de um modo geral, que moral se refere somente à conduta em relação ao sexo. Mas isso não é verdade. A moral abrange a vida do homem em quase todos os sentidos. Sua vida. Aliás, a maior força que existe, que impera realmente através do homem, é a força moral. É fácil entender isto. Às vezes uma criança, uma pequena criança, um filho, pode dizer para o pai: escuta, como é que o senhor não quer que eu seja um fumante quando o senhor fuma? Aquela criança está dizendo: o senhor não tem força moral para me proibir de ser um fumante. Então ali o pai sai pela tangente. Ele diz: não, eu tenho direito e dever de proibir você de fumar, porque você é de menor. Você é criança. Quer dizer, quando você crescer, você faz da sua vida o que você quiser. Você vai decidir se vai fumar ou não, ser um fumante ou não. Mas enquanto você é menor, você é criança, eu não deixo você fumar, você não vai fumar. Mas isso é uma saída, até certo ponto, válida. E que tem sentido, não é? Mas, na verdade, aquele pai está dizendo para ele: olha, não fume porque isso vai acabar com sua vida. Isso vai fazer com que você não se desenvolva fisicamente e tenha uma boa estrutura amanhã, seja um rapaz forte, sadio, quando ele próprio está acabando consigo mesmo. Ele está preparando os seus pulmões para um câncer irreversível, né? Portanto, a traqueia, mesmo o esôfago e outros males. Então, resultado, ele não tem força moral. Na verdade, ele não tem força moral porque ele é escravo daquilo que ele proíbe. E Paulo foi muito
assim, enfático, né? Ele deixou quase todo mundo sem saída. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 2, ele diz assim, no verso 17: eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Veja que é agente moral. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Mas Jesus disse, na verdade, Jesus disse: vocês façam o que eles mandam, mas não façam como eles fazem. Ainda aqui na carta aos Romanos, capítulo 2 mesmo, no primeiro versículo, ele diz: portanto és inexcusável, você fica sem desculpa, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Isso porque todo o mal que você condena está em você, está no homem. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? É uma carta assim, um tanto franca, não é? Essa carta aos Romanos. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Agora, nós temos de ver o seguinte, que todos nós somos criadores de atmosfera. E em toda a atmosfera que o homem cria, existe o fator moral. Então, uma família, um lar, não pode ser formado definitivamente sem condição moral, sem força moral. É o que se deve observar, porque, na verdade, isso não porá ninguém nos céus. Aquele mancebo de qualidade tinha qualidades irreparáveis e indispensáveis, as quais, porém, todavia, não livraram-no do inferno, da perdição. Ora, um homem que não matava, um homem que não roubava, um homem que não adulterava, isto desde sua mocidade, desde sua adolescência, desde novinho, porque ainda era um mancebo. Um homem, portanto, que aparentemente, quer dizer, ele não pecava dentro da ordem moral. Pela lei, ele era intocável. Mas, no entanto, ele foi para o inferno. E nisto eu não estou julgando
supondo que ele foi para o inferno. Não. Ele se entristeceu muito e logo ali Jesus já decretou o seu destino. Ele disse: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. É custoso. Aí então o que aconteceu? Ele encheu seus celeiros e prosperou mais. A prosperidade o separou de Deus com toda a sua ordem moral, com toda a sua força moral. Ele ficou separado de Deus e prosperou. Prosperou sem matar, sem roubar, sem viver prostituindo, porém separado de Deus. Ele chegou a sentar-se numa cadeira de descanso e dizer: regala-te, ó alma, que os seus celeiros estão cheios. O profeta disse que é o mesmo personagem. E Lázaro comeu das migalhas que caiu da mesa dele. Parece que ele era até um tanto humilde, que deixava um pobre miserável se aproximar de sua mesa e catar o que caía de lá. O que muita gente faz, pensando ser isto caridade. Agora, alguém pode dizer: isso é Bíblia? É inferência? É inferência, sim. É inferência do profeta desta era no qual nós cremos. A gente chega a crer que se ele falar que pau é pedra, e pronto, acabou o assunto. Eles creem cegamente em Buda, creem cegamente em Maomé, creem cegamente num ídolo, creem cegamente. O verdadeiro católico crê cegamente no Papa. Nós não cremos de uma maneira cega, nós cremos vendo no profeta de Deus. É uma inferência? É uma inferência profética, de profeta. Então, dentro de pouco tempo, a gente vê, quer dizer, dentro de pouca conversa, a gente vê que nós precisamos ter força moral, mas sabendo que essa força moral não vai conduzir ninguém sequer ao reino dos céus. Aí então vem a diferença que todo mundo deve conhecer, a diferença de termo, caráter e reputação. Sim, reputação é aquilo que pensam de nós, caráter é realmente aquilo que somos. Nós estamos vivendo numa dimensão que é, sem dúvida, uma prévia. É uma prévia daquilo que vamos viver, gozar eternamente. Mas não se goza, não se vive de forma alguma nesta carne. A carne não herda o reino de Deus, começando por aqui, porque o que herda o reino de Deus, depois disso aqui, já herdou aqui. Já entrou nele aqui. Já o herdou aqui. Então, eu acredito perfeitamente que a maior força moral que existe é o caráter. Porque o caráter é realmente aquilo que nós somos. E Paulo teve um cuidado todo especial
de dizer que ninguém pense de mim mais do que aquilo que sou. Ele não aceitou ser idolatrado. E com isso ele criou uma atmosfera de peso, de dificuldade ao seu redor. Ele criou uma atmosfera de prisão, de cadeia. Foi parar na cadeia por causa disso. Quando ele tirou o espírito daquela moça que vivia elogiando, falando bem dele. Quando ele tirou, expulsou aquele espírito dela, ele foi parar na cadeia, porque ele quase morreu. Por quê? Porque ele tirou o lucro que aquilo trazia. Então ele criou uma atmosfera de peso ao seu redor. O nosso assunto não é bem moral, é atmosfera. Mas, de forma alguma, a boa atmosfera dispensa, é claro, esse fator moral. Então, na vida íntima, deve existir a liberdade da vida íntima do casal. É claro, para ela ser completa, como um ser racional, de uma forma racional, mas é exatamente ali que começa a força moral da família. Exatamente ali. Porque Deus conhece o homem como ele é. O salmista diz, ele conhece a estrutura do homem. Deus não condena o homem por ser homem, a mulher por ser mulher. Ele não condena porque se ele condenar o homem, se determinadas liberdades do homem e da mulher forem motivo de condenação, então Deus estaria ignorando a estrutura do homem. Ele não teria conhecimento da sua criatura máxima, daquilo que ele próprio criou. Mas ele conhece. Então, como há espíritos liberais, há espíritos religiosos, fanáticos, e que, para justificar, às vezes, certas deficiências, às vezes as pessoas, para justificar a falta de determinadas qualidades femininas ou masculinas, apelam para a santidade. Então, consideram aquilo como imoral, como pecado. Mas não é outra coisa senão justificar falta, ausência de determinadas qualidades, determinados requisitos que formam uma atmosfera de família, uma atmosfera de casal, de felicidade, de amparo, conforme Paulo descreve em 1 Coríntios 7, não de defraude, não de defraudando um ao outro, de incontinência, afetando inclusive o sistema metabólico e nervoso e psíquico. Então é preciso encarar isso de uma forma real e verdadeira. Porque a atmosfera criada por este peso, por espíritos religiosos, agora ela causa realmente dano. Ela destrói o casamento. A vida fica insuportável, fica desgastada. É claro que tudo tem seus limites.
Aqui mesmo na carta aos Romanos, capítulo 1, Paulo enfatiza isso, que as mulheres mudaram o uso contrário à natureza. Enquanto os homens passaram a se inflamar, homens com homens. Pouco se estuda sobre essas coisas. Pouco se lê, se estuda. É muito pouca palestra sobre isso. Mas isso é a Bíblia. E essa Bíblia, nós vamos precisar dela aqui. Nós necessitamos dela aqui. O irmão Branham, na oração do filme O Fundo Clama o Fundo, ele diz: quando essa Bíblia for fechada, a fumaça dissipada, não é? A espada pendurada, nós não vamos precisar de Bíblia lá. A Bíblia está escrita, foi escrita por inspiração do Espírito Santo, não é? Pelo Espírito Santo, através de seus escritores, seus escribas, mas condicionando ao homem, ordenando a vida do homem, dentro daquilo que é normal, dentro daquilo que vem realmente criar uma atmosfera de paz. Agora, preste bem atenção, irmãs. Essa criança, preste bem atenção, que é gerada, o dia que a mulher descobre que ficou grávida, parece que o mundo acabou para ela. Muitas delas chegam a blasfemar. Essa criança já carrega um peso, uma atmosfera terrível, horrível. É preciso pensar muito nisso. É normal, a gente tem estudado isso, é normal que a mulher tome até aversão pelo marido, quer dizer, nojo. Segundo uma palavra mais popular, o termo popular, tome até nojo do marido por 2, 3 meses após a gravidez. Mas depois aquilo normaliza, volta ao normal. Ela pode ter uma vida normal até a vésperas, vida conjugal até a vésperas do parto, com determinadas disciplinas, é claro. É normal isso aí. Agora, blasfemar, murmurar, falar palavras pesadas, agir de uma maneira histérica, revoltada, pode saber. É claro, depois que nasce, aí quer matar por causa da criança, quer matar por causa daquele filho, por causa daquele, mas não adianta mais. É necessário que, ao tomar notícia da gravidez, deveria fazer uma oração. O pai, normalmente, o marido abraça, faz uma festa, ficam alegres, mas isto quer dizer, quando convém, dentro da atmosfera social de hoje, isso é quando convém, é o meu em 10, os dois, que ela programar. Não há atmosfera pior do que uma gravidez enfrentada contra a vontade. E não está afetando somente o casal. Se tem mais filhos, se tem 2 ou 3, aquela mulher, aquela atmosfera está afetando todos da família ali dentro,
inclusive o que está lá dentro do ventre, que não tem culpa de nada. Ele está lá dizendo: eu não pedi para nascer, eu não pedi para ver o mundo, eu não pedi para passar para você, por que agora você fica se irritando dessa forma, revoltada dessa maneira comigo? Eu não te pedi, para que você casou? É o que ele está falando lá dentro. Você pode sentar e você escuta. Ora, eu não estou aqui dando palestra premeditada. Você sabe disso. Mas a maior riqueza que se pode ter aqui na Terra é a atmosfera. A maior proteção que existe de tudo que o homem tem, de tudo, é a atmosfera que é criada por aquilo, por aquelas coisas, por aquele objeto, por aquela criança, por aquele ato. Pouca gente trabalha nesse sentido, o que significa falta de sabedoria, estultice, insensatez, que quer dizer loucura. Então encontramos mulheres admitindo que o casamento tem que ser de soco em força de expressão, tem que ser de briga. Homens aceitando a mesma ideia. Quer dizer, isso é a atmosfera que você está criando. O profeta disse que quem mais cria atmosfera é a mulher. E é verdade. E a Bíblia diz que ela, sendo sábia, ela edifica a casa. Por quê? Que sabedoria é esta? A sabedoria de edificar uma atmosfera promissora, agradável. E nós podemos dizer: mas nossos pais não fizeram isso por nós. Mas Jesus fez. Você tem uma igreja que faz. Você tem ensinamento para isso. Então essa moça que desde já está namorando, já com cotoveladas, você já viu que atmosfera vai ter seu casamento, seu lar? Aquele rapaz que já no namoro já viu de trombadas. Que atmosfera vai ser essa? Agora Deus sabe melhor que nós todas as coisas, Ele conhece todas as leis. Então Salomão disse: é melhor comer a cebolinha, vamos dizer, cebolinha com arroz, um arrozinho com cebolinha só, deixa a rapinha no fundo, não é? Com uma mulher compreensiva, de paz, que cria uma atmosfera gostosa, do que morar numa mansão com uma mulher rixosa. Por quê? Qual é a atmosfera que tem naquela casa? Qual é a atmosfera que tinha na casa daquele casal lá, na casa de Torre, daquela Miss Beleza, cujo casamento levou 8 dias para o irmão Bueno fazer, 8 dias de festa? E qual a atmosfera que havia lá dentro da carroceria de caminhão, quando ela estava sentada no colo dele, consolando ele, porque ele não pôde dar um vestido para ela? Mas por causa de uma agulha, cria-se uma montanha de nervos, de discussão. Ora, eu não ia ficar preso aqui somente no ambiente. Mas a coisa é assim, olha, já não dá tempo mais. Eu já vou cortar aqui um pedaço. Mas vocês podem ler em casa
a mensagem adoção, vocês leiam tudo, do parágrafo 88 ao 94, vocês que gostam de fazer isso. Eu vou pegar só o 92 aqui. Aí nós vamos para a atmosfera coletiva, que já se refere ao meio ambiente, ao qual nós frequentamos, e você não vai frequentar um clube. Você não vai frequentar determinadas festas, você viu na mensagem do sinal. As festinhas que vão cada dia aumentando, não é? E você vai percebendo mesmo a atmosfera das nossas festas, dos nossos aniversários. Como eu disse, às vezes nem pode, tira da boca para comprar Coca-Cola, né? Está nem podendo. Em vez de fazer outras coisas que precisa fazer urgente, vai fazer festa de aniversário. Festa de casamento. Vamos ver a atmosfera que é criada naquilo. Nós pegamos com facilidade espíritos. Estava falando com o irmão, ele disse, olha, desde criança que eu penso em morar nos Estados Unidos. Eu falei, olha, não, desde criança então que esse espírito te pegou. É um espírito de ir para os Estados Unidos. Ir para o exterior. Preguiçosos às vezes aqui, não fazem nada, então tem que ir para o exterior, lá lava privada, faz tudo. Mas a humanidade está sendo guiada, dirigida por espíritos. Quando o Espírito Santo quando Jesus deu o Espírito Santo para guiar, é um guia. É um guia. Aqui, só o parágrafo 92 em diante, e o 94. Vamos parar somente mais um minuto aqui. Em lugares celestiais. No lugar há uma atmosfera. Aqui dentro tem uma atmosfera. Traz aí meio-dia, 1h da tarde. Vim aqui. Traz aquela mulher de calça esporte, cabelo cortado, cara toda pintada, porque é sobrinha, porque é prima, porque é vizinha. Não, eu vim aqui para o senhor fazer uma oração para ela quer que o senhor faça uma oração. Não, fala para ela vir no culto. Ela precisa ouvir a palavra. Ela precisa participar um pouco de uma atmosfera diferente. Essa atmosfera aqui, às vezes nem se fala em cura divina, essa atmosfera cura. Vocês não sabem quantas curas são realizadas em cada culto aqui. O profeta diz isso e é verdade. Você não sabe de quantos males Deus te evita. Você não fica sabendo. Quantas pessoas adquirem doenças e não ficam sabendo como as adquiriu? E nem souberam que tiveram aquilo, porque elas vieram e foram curadas. Adoeceram, pegaram aquele mal e foram curadas sem saber. Então nós não temos que fazer malambarismo aqui em cima para curar ninguém, para ganhar ninguém, essa coiseira toda. As pessoas eleitas percebem, elas sentem a atmosfera. Compreende, não é? Não simplesmente em qualquer lugar, mas em lugares celestiais. Você deve selecionar os lugares. Você diz, mas eu tenho que trabalhar na fábrica. É seu dever? Você precisa ganhar o pão? Paulo disse, então seria necessário sair do mundo. Vai trabalhar lá na fábrica. Seja um sal lá dentro. Agora, você ir a lugares espontaneamente, porque a prima da sua prima, da prima da prima, está fazendo aniversário, e aquela coisa, e outras coisas,
e espontaneamente, porque é uma festeira. Tem gente que não aguenta ficar sem conversar. Quando tem que ficar calado num período de culto, quando sai lá fora já está doidinho para conversar, doidinha para conversar. Elas não aguentam ouvir um programa sentado de rádio. Tem que conversar, precisa conversar, senão morre. É desse jeito. É preciso falar. Já outros são mais retraídos, mais inibidos, ficam mais calados, parece que escutam mais. Como diz o baiano, assunta mais, né? Assunta, está assuntando. Fulano gosta de assuntar, enquanto os outros falam. Agora, não simplesmente em qualquer lugar. Aí é onde vem a sua força moral. Isso aqui dá lugar para uma palestra longa, da noite toda. Porque entra tantos detalhes da vida aqui. Mas você diz, bom, eu sou uma vara torta. Eu sou uma vara torta. Né? Eu sou uma vara torta. Mas se você soubesse o tanto de testemunho, milhares de cartas que eu já recebi, não só aqui de Goiânia, mas do Brasil todo, dizendo graças a Deus pelo que o Senhor me ensinou naquela mensagem. Eu não tive tal ensinamento na minha vida. Eu não tive a felicidade de ter esses ensinamentos. Não simplesmente em qualquer lugar. E não faça da sua casa qualquer lugar. A casa tem que ter uma atmosfera. Olha, você sabe o que não permite a Terra ser bombardeada? Como a Lua é bombardeada? Meteoros, meteoritos. Essas pedras de ferro. Então eles dizem, caiu a estrela. Não, aquilo lá era um dardo, uma pedra que vinha para bater na Terra, mas a atmosfera entra em atrito. Quando ela entra na atmosfera da Terra, ela entra em atrito e encandece, derrete. Encandece, derrete. Então diz, a estrela caiu. Não foi estrela, aquilo não é estrela, estrela não cai. Se a estrela bater na Terra aqui, ela está frita. Então a atmosfera protege a sua casa, protege o seu lar. E cada pessoa deve respeitar, ainda que aquela família não tenha sabedoria, escancar as portas até do quarto para seus amigos, suas amigas, se elas tivessem sabedoria, elas não entrariam. Escancaram as portas da sua vida. Se você é uma amiga, a primeira vez você diz, não, irmã, não faz isso não. Se você conta a sua vida íntima, seus problemas assim, para qualquer pessoa, você não vai se dar bem na vida. Não é assim. Você torna-se uma mulher vulnerável, seu lar fica bombardeado. Cada um tem que ter sua casa. A mulher tem que ser caseira. Se tem uma coisa que a mulher, uma qualidade que uma boa mulher tem, é ser caseira. O profeta diz, elas têm hoje gasolina nos pés. Elas não aguentam ficar em casa. Elas morrem se ficarem em casa. Vão parar na clínica. Isso é verdade. Mas em lugares celestiais. Nós estamos reunidos entre aspas, destacando, celestial. Isto significa que é a posição do crente. Agora, se eu oro, você ora, ou a igreja está orando, e estamos prontos para a mensagem,
e nós temos reunidos juntos como santos, chamados, batizados com o Espírito Santo, cheios das bênçãos de Deus, chamados, eleitos, assentados juntos em lugares celestiais agora. Somos celestiais em nossas almas. Nossos espíritos nos têm trazido a uma atmosfera celestial. É uma prévia. A carne não herda. A carne apenas se torna um veículo, um condutor, vamos dizer, um templo, um barco, um veículo. Uma vez sujegada, não, você vai para a igreja agora. É o Espírito que está determinando você vir aqui. Não foi sua carne. Foi o Espírito que levou a tomar o banho depressa, cansada do trabalho, e fazer a jantinha depressa, e fazer aquilo outro, trocar sua roupinha, botar sua melhor roupa, e pegar o ônibus e vir para a igreja. Foi seu Espírito. Não foi sua carne. Você disse para ele, você vai para a igreja. Você disse para ele. Você falou assim para ele. Foi igual ao seu carro. Você que tem um carro, está parado ali, na porta, você ligou o carro, acionou, acelerou, debreou e foi dirigindo. Veio lá da Vila Brasília, veio dali, veio daquela, veio parar na Senador Jaime, 1337. Você veio guiando o carro. Nossos espíritos nos têm trazido a uma atmosfera celestial. Por que a casa tem que ser atmosfera maligna, só terrena? Não pode ter uma atmosfera celestial. É uma atmosfera de contenda, de discussão, de violação dos direitos, de desrespeito, de imoralidade. Quem tem direito de fazer sexo dentro de sua casa? Você pode chamar a polícia, vai preso, violentou o domicílio alheio. O casal entra lá e deita e vai fazer sexo na vista de sua família. Oh, Deus me livre, isso não acontece, mas na televisão acontece. Sendo na televisão não tem problema, eles podem fazer sexo dentro de sua casa. Tem hora que a mulher tem assim, a moça. Nossos espíritos nos têm trazido a uma atmosfera celestial. Oh, irmão, aí está você, a uma atmosfera celestial. E nessa atmosfera há uma força, não simplesmente força moral da sociedade, força moral do mancebo de qualidade. Da minha irmã, aquela viúva, minha mãe, que ficou viúva com 23 anos de idade, e que agarrou-se nessa Bíblia com jejum e oração. Não iniciava o dia, todo dia eu abraço a Bíblia e diz: ó Deus, como minha mãe começava o serviço com essa Bíblia, me ajuda. Mas por que eu tinha que ser tão medroso até então? E nós estávamos no dia que não tinha culto na igreja, não ficava sem culto em casa à noite. Ah, hoje eu estou de férias, graças a Deus que não tem culto. Hoje eu posso nadar de braçada. Graças a Deus que não tem culto hoje. Mas espera aí. Então estávamos lá, não sei se minha irmã recorda, os três. Ela com a Bíblia, de repente na bica, lá na comunheira da casa, despejaram um saco de chumbo. E aquilo foi descendo, 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 descendo e nunca caiu lá embaixo. Ela apenas olhou para cima e disse: aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar.
Aqui não é seu lugar. Você entendeu? Aqui não é seu lugar. Eu nunca esqueço disso. Olha que a coisa estava correndo lá, a gente arrepia tudo, mas quando vê uma mãe que não tinha pai, não quis ser pai, a mãe levantar os olhos para cima, com a Bíblia assim, ó, a lamparina ali, a Bíblia assim, isso aqui não é seu lugar. Pode ir embora, em nome de Jesus. E continuar lendo a Bíblia. Ali a gente podia dormir descansado, não tinha medo. A atmosfera era celestial. Era de confiança. Não havia nenhuma violação. Tinha amiga? Tinha. Eu nunca vi amiga de minha mãe no quarto dela, na cama dela. No entanto, era uma viúva. Eu nunca vi aquele entra e sai. As visitas eram oficiais. Na hora certa, dentro do tempo certo. Eu lembro que um irmão estava nos visitando. E essa prima, que era amiga da minha mãe, começou, daqui a uns dias vocês vão arrumar um pai, hein? E, eu não sei, acho que foi minha irmã que deu a ideia. Eu nunca dei essas ideias. Ela botou sal no café. Aquele irmão nunca mais pisou lá. Foi você, não foi? Não? Ela disse que não. Bom, eu não faço essas coisas, você sabe que eu não faço. Quem me conhece sabe que eu não faço esse tipo de coisa. Cria uma atmosfera difícil, né? Criou uma atmosfera difícil. Mas que hora? A coisa mais oficial, uma visita de meia hora, assim que saiu o cafezinho, a pessoa já sabia, tá na hora de ir embora. Havia muito mais ordem, por isso as pessoas se desgastavam menos, se enredavam menos. Não se enredavam. A atmosfera é criada, às vezes, com humor, tudo bem dentro dos limites. A atmosfera sara, a atmosfera mata. É a sensação do ambiente, da vida. Agora, a gente vê, às vezes, aquele marido questionador. O irmão Branham disse: eu não quero ser um velho rabugento. Apaga a luz, tira o sabão dentro d'água. E faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo. Aquele velho rabugento, brigando por causa de tudo. O que poderia acontecer nesta noite? O que poderia acontecer nesta noite se estivéssemos assentados aqui, em uma atmosfera celestial, e o Espírito Santo movesse em cada coração que foi regenerado e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus? Todos os pecados estão sob o sangue, cada um pode olhar no olho do outro, nos olhos, não é? Em perfeita adoração, com nossas mãos levantadas para Deus e também os nossos corações assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, adorando juntos em lugares celestiais. Já se assentou você alguma vez em um... Interrogação. Já leu o Salmo primeiro? Roda de escarnecedores. Roda de escarnecedores. Roda de mulheres em debates na televisão que são verdadeiras escarnecedoras. O justo não se assenta na roda de escarnecedores. Eu já me assentei até que chorei de alegria e disse:
Deus, nunca me deixe sair daqui. É tão bom ficar aqui. E Pedro queria ficar lá. Façamos 3 tabernáculos aqui. Um para Elias, outro para Moisés, outro para ti. Porque a atmosfera é gostosa. É boa. A atmosfera da sua casa tem que ser boa. E é você, irmã, que manda nisto. A mulher que sabe demais da vida dos outros, e curiosa, e vida de pastor, e vida de diácono e coisa. Essa mulher não promove uma boa atmosfera na sua casa. Não importa quem seja, manda embora. Irmã, por favor, eu quero uma outra atmosfera aqui. Deus, nunca me deixe sair daqui. É tão bom ficar aqui. É tão bom ficar num rancho, não é? Simplesmente lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos abençoando com o quê? Olha, vem, cura divina, previsão, revelação, visão, poderes, línguas, hinos espirituais, interpretação, sabedoria, conhecimento, todas as bênçãos celestiais e alegria inexpressável e cheia de glória. Cada coração cheio do Espírito, andando junto, assentados juntos em lugares celestiais. Nenhum pensamento maligno no nosso meio, nenhuma maledicência, nenhum cigarro fumado, nenhum short vestido, nenhum isto, aquilo outro, nenhum pensamento maligno, ninguém tendo nada um contra o outro, todos falando em amor e harmonia, todos em um acordo, em um só lugar. Então, repentinamente, lá virá do céu um som como de um vento poderoso. Aí está você neste lugar. Você vai dizer, graças a Deus, porque eu estou neste lugar. Tem nos abençoado com bênçãos espirituais. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim. As coisas
pela fé, confiando em Deus, a palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela